Fala galera, beleza? Boa tarde a todos, espero que os senhores estejam bem. Olha só, meninos, a gente precisava finalizar, antes da gente começar na parte de movimentos separatistas na Europa, a gente precisava finalizar, moçada, alguns predicados conceituais de alguns indicadores, de algumas organizações internacionais que são sempre importantes e caem sempre em prova, tá? É, Frajola e eu vamos fazer uma sobre saúde, né? E aí eu vou como é que funciona o OMS, etc, etc, tá certo? Mas a gente vai, nesse momento, abordar aí alguns predicados fundamentais aí dessa que é uma das organizações mais importantes, que é o CDE, a primeira delas, tá, moçada? Que tem como Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Ela é fundada em 1960 na França, né? Uma organização de cooperação internacional que visa desenvolver atributos para a base, a constituição de uma base econômica de desenvolvimento do sistema capitalista, sobretudo na parte ocidental do planeta, beleza? Bom, meninos, algumas características importantes da OCDE são, tá? No primeiro momento, desenvolvimento econômico dos países membros, tá? Com o objetivo de encontrar caminhos para a manutenção de uma estabilidade financeira, lembrando que faz parte da lógica da OCDE o desenvolvimento e a aplicação do próprio neoliberalismo como sistema é, é, fundamental do capitalismo contemporâneo, tá? Também o objetivo bastante importante discutir e propor metas para o estabelecimento de uma série de perspectivas econômicas a nível mundial, com o estabelecimento de parâmetros para o desenvolvimento dos níveis de vida, né, do desenvolvimento da qualidade de vida e criar mecanismos para o crescimento do nível de emprego, tá? Sobretudo aí pensando como uma forma de impor certas perspectivas para impedir essa competitividade extremamente desproporcional que nós temos em termos de valor da mão de obra, sobretudo com as plataformas exportadoras, beleza? Bom, moçada, a OCDE ela nasce com a lógica de suceder a OSCE, né, que foi criada no contexto do Plano Marshall, né, a cooperação para recuperação econômica dos países da Europa, tá, após a Segunda Guerra Mundial, né, e alguns países que são membros da OCDE, meninos, vejam como é que a sua lógica está diretamente ligada à associação do sistema capitalista, né? A Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália e assim sucessivamente. O Brasil recebeu uma promessa no passado, tá, moçada, de apoiar algumas medidas norte-americanas e que isso fundamentaria uma entrada na OCDE. Então, essa pode ser uma discussão notória, importante, só que o Brasil não tem espaço na OCDE ainda, tá certo? Foi uma promessa que, teoricamente, deveria ter sido contemplada no ano passado, mas não foi o que de fato aconteceu, tá? Moçada, organização super importante dentro dessa discussão é a FAO, tá, meninos? Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, tá? Food and Agriculture Organization, né? Com sede na Itália, né? Essa organização é criada em 16 de outubro de 1945, muito fortemente inspirada nos desejos de um geógrafo médico brasileiro, um senhor chamado José de Castro, aquele cara que vai falar sobre fome, tá? Ele é um dos grandes mentores dos projetos de desenvolvimento da FAO, sobretudo na década de 50, inspirado no livro que ele escreveu chamado Geografia da Fome. A gente já trabalhou em relação a isso. Cabe à FAO, moçada, desenvolver algumas narrativas importantes, né, algumas pesquisas importantes, entre as quais nós citamos, meninos, como é distribuído o alimento no planeta, onde se passa fome, o combate à fome, à miséria e a desnutrição, né? A gente tem, inclusive, dentro do Brasil, um componente bastante importante
desse desenvolvimento do combate à fome, que são, meninos, né, o projeto, né, de combate à fome do Betinho, o sociólogo Betinho, lá no final da década de 80 e início da década de 80, né, 90. Depois a socióloga Zilda Arnes, né, que trabalhou diretamente com a pastoral da criança, inclusive sendo uma das precursoras do projeto Mistura, que é um projeto de combate à subnutrição liderada pela CNBB e pela Zilda Arnes, que ganha o mundo, né? Um projeto bem legal, né? E que faz com que a gente tenha uma redução dos níveis de subnutrição no Brasil muito alto, uma redução muito elevada, tá certo, moçada? A FAO, ela desenvolve uma série de projetos, citamos esse aqui, ó, o famoso mapa da fome global, tá certo? E quando a gente fala, meninos e meninas, do mapa da fome global, nós temos alguns elementos que são interessantes de serem analisados, tá? O primeiro deles aí está o índice global de fome, né, moçada? O que significa o índice global de fome, né? Que são aqueles países que sofrem mais ou que têm uma situação mais complexa em relação ao que a distribuição de alimentos, tá, moçada? A gente percebe que a maior parte desses países estão localizados no continente africano, os mais severos, inclusive, estão localizados no continente africano, tá, moçada? O Brasil sai pela primeira vez do mapa da fome em 2014, né? Volta em 2016. Hoje vive uma situação um pouco lá e um pouco cá, beleza, mas melhora muito as suas condições de distribuição de alimentos. Lembrando que fome é aquele, quem sente fome é aquele que não tem, moçada, no mínimo 3 refeições básicas por habitante ao dia, né? Então, esse é o cara que fundamentalmente é considerado um cara que está com carência de alimentos. Lembrando que nós temos 3 conceitos importantes aí, a gente já falou um pouco deles: fome, subnutrição e segurança alimentar. A gente tem isso, inclusive, no caderno, a gente já trabalhou isso quando abordamos, moçada, alguns predicados das teses de José de Castro, tá? Isso aqui é um dado da FAO, moçada, do ano passado no Brasil, tá, meninos? O Brasil vive uma situação de crise nos últimos 5, 6 anos, tá, moçada? Essa crise econômica aumenta a desigualdade e a falta de acesso às refeições diárias, tá? Hoje, na América Latina, moçada, nós temos aí 7,9% da população que sofre com fome e desnutrição. É um número bastante elevado, num local que, para o Eduardo Galeano, é a fazenda do mundo, né? Então, a gente produz alimentos pra caramba, e isso só não significa que nós tenhamos uma distribuição equânime desses alimentos produzidos, né? Hoje, moçada, a gente tem 3,7 milhões de venezuelanos passando fome, né? Ou seja, 11,7% da população, né, da Venezuela, só para citar um caso emblemático aqui próximo a nós, e isso deve se agravar agora com a Covid-19. No Brasil, moçada, nós temos aí 2,4% dos brasileiros que não tem que comer todos os dias. Só que 2,4% dos brasileiros, moçada, corresponde a 5,2 milhões de pessoas, tá? Além disso, nós temos um outro problema que é bastante grave no Brasil, meninos. Nós temos aí algo em torno de 11, quase 12 milhões de brasileiros, moçada, que vivem em situação de completa miserabilidade, tá, meninos? Isso segundo FAO e IBGE, ou seja, 5,6% dos brasileiros. Esses números geram certas contradições, né? Porque alguns organismos no Brasil defendem a tese de que o Brasil tem hoje algo que supera os 30, 40 milhões de pessoas em estado de miserabilidade, tá, meninos? Ou seja, ganham menos de 1,90 dólares ao dia, tá? Lembrando que o Brasil, esses dados do Brasil, eles têm um certo nível de deturpação. Afinal de contas, a linha da pobreza no Brasil é diferente da linha da pobreza no mundo, tá? A linha da pobreza da ONU, moçada, é de 1,9
dólares ao dia, do Brasil de 1,25 dólares ao dia, tá? A gente vai chamar de linha nacional da pobreza, beleza? Então a gente tem um número bastante significativo de pobres e de miseráveis no Brasil, lembrando que há uma diferença básica entre pobreza relativa e pobreza absoluta, que é a miserabilidade, né? A pobreza absoluta fundamenta a tese de que a gente tem ali, moçada, um grupo de habitantes que não tem nem condições de consumir o mínimo necessário para que se promova o consumo, tá certo? Então, esse é também um dado supimpa, deveras importante da gente brincar e caracterizar, ok? Vamos lá, olha só. Aí, como eu disse para vocês, 5,2 milhões de pessoas em situação de carência de alimentos, tá? E aí eu trouxe um dado para vocês que eu acho legal, moçada, para a gente discutir, que é o dado sobre desperdício, né? O Brasil é o país que hoje desperdiça alimento do planeta, tá, moçada? E esse alimento está sendo desperdiçado aonde? 10% dele no campo, no próprio processo de produção, algo em torno de 50% dele, moçada, no 50% no transporte, tá, moçada? É muito doido isso, né? 30% durante a comercialização e o abastecimento e 10% no varejo de supermercados. Há uma parada muito doida, velho. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar nos meandros de um supermercado. Cara, é absurda a quantidade de comida sendo jogada fora, tá? Jogada fora mesmo. Então, o Brasil, nesse ranking, lidera com bastante tranquilidade, moçada. Esse triste ranking de ser o país que mais desperdiça alimentos do mundo. Tá? As feiras locais podem ser uma boa alternativa. Essa é uma discussão que eu trouxe para vocês justamente para que vocês tenham, de alguma forma, teses para o desenvolvimento de uma redação, né? Uma proposta de intervenção. Tá, moçada? Então, dentro desse contexto, nós temos as feiras como um local ou uma alternativa para a compra de alimentos que não tenham sido deformados durante o transporte, tá? Ou seja, são alimentos mais in natura, sem conservantes e que, teoricamente, apesar de não ter os rigores sanitários, podem não estar subterfugiados aí pela presença de corantes, conservadores, etc, etc. Tá? No Brasil, moçada, são desperdiçadas 41 toneladas de alimento todos os anos, tá? Ou seja, moçada, algo em torno de 33% de tudo que a gente produz no Brasil e no mundo, moçada, vai para o lixo antes de chegar às nossas mesas, tá? É muita coisa. E isso porque grande parte daquilo que nós produzimos aqui é monocultural, né? O descarte de 30% de tudo do que é produzido gera, para vocês terem uma noção, um prejuízo econômico de 3 trilhões de dólares ao ano, tá? O Brasil teria, moçada, se não fosse o desperdício de alimentos, uma perspectiva de um PIB pelo menos 45% maior do que nós temos hoje. Só com desperdícios e os problemas ligados ou relacionados ao desperdício de alimentos no Brasil. E aí, quando eu falo desperdício de alimento, eu falo de um sistema de transporte mais eficaz, que isso acaba gerando um efeito de cadeia, né? Uma produção mais efetiva, beleza? Pra vocês terem uma noção, galera, muitos alimentos, eles são jogados fora, tipo frutos, etc, etc, por simples deformações. Então, essa é uma questão também que é bastante emblemática, que vale a pena ser discutida, vale a pena a gente relatar, beleza? Vamos lá, moçada. Os indicadores sociais, né, algumas funções e prerrogativas. Antes da gente falar dos indicadores sociais, tem um tema que eu acho que é super importante para a nossa discussão, que vai acabar nos levando a uma outra temática, já que é o separatismo na Europa, que a gente vai entrar em algumas guerras, sobretudo ali na região da Iugoslávia, e onde os direitos humanos passam a ser questionados, né, e tal. Ou pelo menos tratados de maneira violenta, vil e violenta, né? Hoje nós vivenciamos aquela tese, tanto quanto questionável, né, de direitos humanos para humanos direitos, né? Na verdade, direitos humanos para todos os humanos, né? Mas se vive hoje em mó a esse questionamento que precisa ser
bastante refutado, tá certo, moçada? Toda vez que a gente fala de direitos humanos, são todos os direitos inerentes aos seres humanos, independente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, beleza, moçada? Desde que os direitos humanos foram fundamentados, pensados, nós temos uma lógica que é importante de ser destacada, tá? Ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, tomando muito cuidado que, ao levantar a tese de que liberdade de expressão não é liberdade de opressão, o direito ao trabalho, o direito à educação, entre muitos outros, né? O direito à moradia, o direito à água, etc, etc, que são chamados direitos universais, tá? São básicos. Beleza, moçada? Sem qualquer tipo de discriminação, tá? Nesse sentido, o conceito de desenvolvimento humano nasceu como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham essa capacidade mesmo, moçada, de determinar e aproveitar as oportunidades para serem aquilo que desejam ser, tá? Seguindo essa narrativa bastante complexa, diga-se de passagem, eu trouxe para vocês o preâmbulo da Declaração Universal de Direitos Humanos, ou seja, a introdução da DHDN, né? Olha só, moçada, considerando que os povos unidos reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Preâmbulo da DUDH, quase não sai, em 1948. Detalhe, tá, moçada? Os direitos humanos são fortes, primeiro são escritos pelos liberais europeus, tá? Segundo, moçada, que é inspirado nas primeiras, talvez, publicações liberais ainda do século XVII e depois século XVIII, tá? Como, por exemplo, a Carta dos Direitos dos Homens, a própria Constituição Francesa, a Constituição Americana, são inspirações para aquilo que nós chamamos de DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Pode crer? Bom, meninos, seguindo essa lógica, a gente trouxe aqui para você, tá? Aquilo que nós chamamos de pontos fundamentais, ou seja, aquilo que é essencial que vocês saibam sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeira coisa que é importantíssima, moçada, é compreender que, os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa. Esse é o ponto que ele é fundamental. Tanto é que assim, os primeiros artigos da declaração, os 20 e tantos artigos que a declaração tem, moçada, estão justamente centrados, fundamentados nessa ótica, tá, meninos? Nessa ótica de respeito à dignidade da pessoa humana, beleza? Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e sem discriminação a todas as pessoas, tá? Os direitos humanos são inalienáveis e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos. Eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade, por ser restringindo-se uma pessoa que é considerada culpada de um crime diante de um tribunal com devido processo legal. Tá? Os direitos humanos são indivisíveis, tá? Interrelacionados e interdependentes, já que é suficiente respeitar alguns direitos humanos, outros não. Ou seja, na prática, a violação de um direito vai afetar o respeito por muitos outros, tá? E para finalizar, todos os direitos humanos devem, portanto, serem vistos como elementos de igual importância, sendo igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa. Eu fiz um esqueminha que é para facilitar a vida de vocês nesse processo, tá? É bem simples. Moçada, os direitos humanos são pautados na dignidade da pessoa humana. 2, são universais. 3, são inalienáveis. 4, são indivisíveis, interrelacionados e interdependentes. E por último, moçada, visto como igual importância, sendo essencial a dignidade do valor de cada um dos habitantes. E aí vale o destaque.
Eu brinco sempre dizendo assim, Flávio, a galera me pergunta, o que os direitos humanos preconizam? É algo tão simples, escrito de uma forma mais um pouco rebuscada, mas é algo tão simples como os 10 mandamentos. Né? Ou seja, aquilo que nos parece óbvio do ponto de vista social, do ponto de vista humano, do ponto de vista minimamente relacionado à sensibilidade humana, beleza? Então esses são detalhes que são importantes a gente caracterizar. Alguns indicadores sociais, moçada, dentro desses conceitos, nós precisamos fazer algumas referências, tá? O que são indicadores sociais? Olha isso, como que se utilizam os indicadores, tá? Bom, primeiro para subsidiar a elaboração de planos de diretores de desenvolvimento urbano, social, etc, etc. Beleza? Ou seja, são formas que o Estado encontra, que os estados encontram para definir políticas públicas, tá? Avaliar impacto ambiental ou impacto social da implantação de grandes projetos e justificar, logicamente, moçada, o destinamento de verbas do Estado para determinados tipos de programas, econômicos ou sociais. Beleza? Vamos lá. O primeiro desses indicadores, meninos, é o que nós chamamos de IDH, o famoso Índice de Desenvolvimento Humano, tá? Basicamente, em resumo, moçada, é uma medida que vai, primeiro, ser criada com o objetivo avaliar se as metas promulgadas pela ONU no seu ato de criação, promoção da paz, diminuir as desigualdades entre as nações, garantir a liberdade dos povos, etc, etc, e se essas perspectivas haviam sido contempladas, né? Ou se havia de fato tido uma melhora nas condições humanas a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? Bom, detalhe importante, não foi, tá? Não houve essa contemplação. 2. O objetivo da criação do IDH foi oferecer um contraponto a um outro indicador muito utilizado, que era o PIB. E no Estados Unidos gostam de ser diferente de todo mundo do planeta, eles utilizam também, moçada, o PNB, tá? O que é o PIB, moçada? Produto Interno Bruto, né? A soma de todas as riquezas produzidas no país, exceto exportação e importação. Os Estados Unidos usam muito o PNB, Produto Nacional Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas, mais exportação e importação, beleza? Moçada, o dado utilizado muito era o PIB per capita, né? Distribuição de renda e etc, etc, tá? E aí acabaram, moçada, neste caso, de se produzir um índice que se avaliava de forma muito restrita as questões sociais, humanas, e se avaliava muito mais as questões econômicas, tá? O conceito, moçada, o índice foi criado por Mahdub Mahdub, né? O Hack, quase não sai. Mahdub Hack, quase não sai. Que a moçada teve uma colaboração extremamente importante deste que meninos, um dos maiores economistas do século XX, sobretudo final do século XX, que é o Amartya Sen, tá? O economista indiano que ganhou, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia em 1998, tá, moçada? Ou seja, o IDH pretendia, neste contexto, ser uma medida sintética, mas que tinha como objetivo ampliar a perspectiva de desenvolvimento humano, né, moçada, que não se esgotava apenas nas questões econômicas, mas também avaliavam questões políticas e sociais, tá? Lembrando, tá, que o IDH ele leva em consideração 3 dimensões básicas. E quais são essas dimensões, moçada? Educação, né, saúde e renda. Vale ressaltar que o IDH, no decorrer dos anos, ele sofre uma série de mudanças, tá? Dentre as quais nós citamos a inclusão, por exemplo, de elementos como a questão ambiental e a questão ligada à democracia, tá? Sustentabilidade, etc, etc. Então, essas questões também são inseridas no IDH. Bom, quando a gente fala de questões inseridas no IDH, é necessário que a gente aborde algumas dessas perspectivas, tá? Na primeira dimensão, que é a educação, nós temos aí alguns parâmetros que são interessantes de serem analisados, tá? E quais são esses parâmetros, moçada? Questão 1 básica, essencial, beleza?
que é a questão do acesso à educação. Tá? E quando eu falo acesso à educação, eu trato esse acesso de diferentes formas. Primeiro, com as famosas taxas, como, por exemplo, as taxas de escolaridade e a taxa de analfabetismo, tá? Meninos, bom, que inclusive cresceu, voltou a crescer no Brasil, tá? A gente percebe que a gente, inclusive, tem uma outra taxa que é muito levada em consideração, pouco se fala sobre isso, mas também é muito levada em consideração, que é a taxa de evasão escolar. Quando o número de trabalhadores, moçada, infantis aumentou no Brasil nos últimos 2 anos, o número de analfabetos também cresceu. Olha só que coisa interessante. O dado contra dado não tem argumento, velho. O dado está aí para caracterizar alguns princípios que são essenciais, tá? Bom, outros elementos ligados à educação estão diretamente relacionados ao quê? Ao número de escolas para cada agrupamento de habitantes, tá? E, moçada, os índices que avaliam, por exemplo, o grau de instrução, as provas nacionais como o Enem, o IDEB, etc, 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 a prova do IDEB, etc, etc, etc. Ou seja, são provas, moçada, que avaliam o grau de desenvolvimento, sobretudo para 2 áreas, o que é um perigo, inclusive, tá? Que é a área de matemática e a área de português, tá? Por que, Flávio, você acha que é um perigo isso? Porque são dimensões restritas do conhecimento humano, tá? Você não pode restringir o conhecimento humano a um conhecimento matemático e ao conhecimento da língua de origem. Vou dar um exemplo para vocês, né? A determinação do que se chama analfabeto funcional está diretamente relacionado se o cara não sabe ler, interpretar um texto ou não sabe fazer as 4 operações matemáticas, sacou? Eu tenho alunos do primeiro ano que não são analfabetos funcionais, mas têm dificuldade de fazer subtração, divisão e multiplicação. E aí, são considerados analfabetos funcionais? Ou eles não têm habilidade para determinado tipo de, né? Eu até questiono isso, né? O processo de formação. Mas eu estou falando de alunos de uma escola de alto rendimento. Então vejam como é que esses dados eles são questionáveis, tá? Meninos, tudo isso está diretamente também relacionado ao que? Ao investimento feito em educação. Tá, moça? O Brasil é um das 20 maiores economias, é o país que menos fatia parcela do PIB para a educação, ou seja, que tem a menor fatia do PIB para a educação das maiores economias do planeta, das 20 maiores economias do planeta. Então, esse é um detalhe também super importante da nossa discussão, beleza? Aí estão os dados do IDH. Aliás, desculpa, volta. Além disso, nós temos ainda, moçada, a questão da saúde, tá? Como a segunda dimensão. A saúde, as pessoas dizem que é só avaliar taxa de mortalidade infantil e expectativa de vida. Tá errado, tá? Até porque, moçada, se avalia, por exemplo, taxa de fecundidade, quantidade de hospitais, agora com a Covid-19 a gente tem observado muito isso, né? Leitos de UTI, moçada, para cada agrupamento de X habitantes, né? Lembra que a Covid, a principal preocupação dela não é em si, com a propagação do vírus em si, mas se o sistema de saúde vai suportar tanta gente sendo infectada ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, você pega Brasília, você tem 400, 500 leitos de UTI na rede pública e privada. É muito pouco, gente. Então, uma cidade que tem uma população de 3,3 milhões de habitantes, 400 leitos de UTI é o quê? Nada. Então, cara, essa preocupação, ela é uma preocupação que ajuda a gente a ter o quê, moçada? IDH bem mais lá embaixo, tá certo, meninos? E o último elemento, moçada, aliás, lembrando que, segundo essas taxas, né, nós temos aí o Brasil com uma taxa de analfabetismo, cara, extremamente elevada, tá? Uma taxa ainda para um padrão brasileiro, uma taxa de mortalidade infantil em declínio pra caramba até 2016, 2017, 2018 nós tivemos em 2019 nós tivemos um aumento do que, moçada, da taxa de mortalidade infantil no Brasil. Tudo isso está diretamente relacionado a alguns fatores, né? Primeiro, o corte de gastos nessas 2 áreas, educação e saúde, né?
Além disso, moçada, nós temos chikungunya, nós temos o Zika vírus, a microcefalia, ou seja, nós tivemos alguns componentes agora, a Covid-19, que ajudaram a dificultar o processo de desenvolvimento pleno desses indicadores, tá? O Brasil tem hoje uma taxa de mortalidade infantil de 15,7, 15,6 crianças mortas a cada 1.000 que nascem. Comparado com o que o Brasil tinha, moçada, acima de 40 na década de 90, é um declínio bastante significativo, tá? Comparado com alguns países como a Somália, nós vivemos no paraíso. Né? A Somália tem 150, 160 crianças mortas a cada 1.000 que nascem. Então vejam como que a diferença dos dados ela é bastante significativa e importante de ser destacada, beleza? Meninos, hoje o Brasil ocupa, aliás, perdão, tem a terceira dimensão, que é a renda, né, moçada, que é a divisão PIB e renda per capita, basicamente PNB, PIB e renda per capita, tá? Renda per capita brasileira, moçada, a renda per capita muito baixa para um país rico, né? Hoje deve estar em aproximadamente, aí vai diminuir um pouco agora, tá? Mas entre 12 e 14 mil dólares habitante ano, tá? Aí o cara fala assim, caraca, Flávio, mas o dólar tá 6 milhão, né? 6 bozo. Cuidado, tá, moçada? Mas o poder de compra do brasileiro hoje é menor do que o poder de compra de 4, 5, 6 anos atrás. Então a gente tem que levar muito isso em consideração também, né? O que compra R$ 1 hoje? Eu brinco sempre dizendo com a galera sobre o efeito Kinder Ovo, né? Acho que aqui vocês todos tiveram, são da geração Kinder Ovo, né? E compraram ou chegaram a comprar um Kinder Ovo por R$ 1. Tenta a sorte. Você não compra nenhum sumo de valsa por R$ 1. Pode crer? Bom, seguindo essa narrativa, galerinha, a gente tem uma mudança bastante significativa no quadro de IDH do planeta, tá? Primeiro, pela primeira vez desde que o índice foi criado, em 1990, meninos e meninas, nós não temos os Estados Unidos no topo, no top 10, moçada, do IDH. Estados Unidos hoje é o 14º lugar no IDH, tá certo, moçada? Isso é um detalhe, cara, super, super, super diferente. Lembrando que IDH não é riqueza, PIB é riqueza, produção de riqueza, IDH não, né? Primeiro lugar no planeta há muito tempo, moçada, é a Noruega com 0,954. É um IDH altíssimo, tá, moçada? Sempre, quanto mais próximo de 1, maior o IDH, beleza? Seguida da Suíça, da incrível, incrível, incrível Irlanda. Terceiro IDH do planeta, moçada. E a gente estava falando nas aulas anteriores sobre, meninos, PIGs, né, crise econômica da União Europeia. Mandei, inclusive, um material ontem para vocês sobre Brexit, com algumas questões para vocês realizarem. Brothers, é muito doido a gente ter Irlanda em terceiro lugar, porque a Irlanda decretou moratória. Assim, tchau, brother, eu não vou pagar a dívida em nome do empobrecimento da minha população, sacou? Então, cara, é um resultado o da Irlanda que defronta todos os projetos de recuperação econômica determinados por bancos, credores internacionais, aquela parada toda, tá? Então, isso é um dado muito importante, beleza? A Alemanha saiu de segundo para quarto, né, meninos? Outro dado importantíssimo: Hong Kong e Taiwan estão no top 10, tá? Hong Kong, moçada. Hong Kong é China, gente. Só que é uma parte da China que né, é um pouquinho diferente da galera, né? A Austrália que saiu de. Perdão, desculpa. A Austrália que saiu de segundo para sexto. Né? A Alemanha se manteve em quarto, tá? A Islândia. Então vejam, olha só, você tem economias muito fortes, como a economia da Austrália, como a economia da Alemanha, tá certo? Moçada, mas geralmente são microeconomias, são economias de pequeno porte, beleza? Bom, o Brasil, moçada, tá aí naquele famoso meio da tabela, né? O Brasil tá em 79º. Cuidado, peguinha de prova, tá? Moçada, isso aí está gravando, vambora. Olha só, galera, então o Brasil, eu terminei falando exatamente isso, né? Que o Brasil tem um IDH alto, tá? É isso mesmo, o Brasil tem IDH alto acima de 0,761, beleza? Esse é o IDH do ano
passado, tá, moçada? Nós estamos atrás aqui na América Latina de México, Costa Rica, Chile, Argentina, Uruguai, dentre outros, tá, moçada? Abaixo da Rússia também. Então, ou seja, nós estamos bem abaixo daquilo que poderíamos estar em termos de desenvolvimento, tá, moçada? Mas é um ranking elevado com os níveis de desigualdade que nós temos no Brasil, que congregam, moçada, justamente a liderança. Ninguém, vejam só, ninguém, meninos, tem tanta desigualdade no planeta quanto o Brasil, tá certo? E é engraçado, né, para a gente perceber essas diferenças, como que essas nuances são interessantes de serem abordadas, tá? Olha só, hoje os piores IDHs do planeta são, por exemplo, países como Níger, a Somália, Sudão do Sul, etc, etc. Estão lá com IDH. A Índia, a China tem IDH piores do que o nosso, né? Por isso que são países subdesenvolvidos, tá? Apesar de serem emergentes. A Coreia do Sul, moçada, é um país ainda subdesenvolvido, apesar de ter um IDH em de franca ascensão, tá? Mas olha só, galera, se a gente fosse comparar o IDH de cada estado brasileiro, moçada, com o IDH, por exemplo, de alguns países, né? Pasmem, moçada. Talvez o que a gente tem de melhor aqui são IDHs semelhantes a IDHs de países da própria América, à exceção aí do Rio de Janeiro, que tem IDH de Sérvia, né? O próprio Minas Gerais, tá, moçada? São Paulo teria IDH de Argentina, o que teoricamente seria muito bom para a gente se a gente tivesse no mínimo IDH da Argentina, tá? Em compensação, sobe lá, velho, no Nordeste para você ver. Gabão, Iraque, São Vicente e Granadinas, Jamaica, Jordânia, cara, e África do Sul, os IDHs, meninos, que a gente tem no norte e no nordeste do Brasil são extremamente baixos, tá certo, meninos? Isso é um ponto interessantíssimo, tá? O DF teria um IDH de Letônia, tá? A gente brinca que a gente tem IDH de Europa. A gente tem IDH de Europa do leste, tá? Moçada, no centro-sul do país. A gente não tem IDH de Europa do oeste, não. Europa ocidental, não, tá certo? Agora, mais uma vez, né? A gente tem aqui o que eu chamo de visualização da ostentação, né? O custo de vida, por exemplo, em Brasília é muito alto, né? Então as favelas são mais escondidas, então a gente aparentemente vive melhor do que eu vivo alguns caras, né? Alguns casos importantes da Europa. Mas aqui em Brasília o nosso nível de desigualdade é extremamente elevado, ok? Tudo bem? Lembrando, tá, moçada? O Brasil tem um índice de desenvolvimento humano próprio chamado de IDHM, tá? O índice de desenvolvimento humano dos municípios, tá? Então vale a pena a gente fazer essa referência. Eu acho muito legal que a gente faça essa referência sobre o IDHM, tá certo, moçada? Bom, a gente ainda tem, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, meninos, deixa eu voltar aqui. Olha só, o RDH, tá? Cuidado, galera. O que é o RDH, meninos? É o Relatório de Desenvolvimento Humano que a ONU faz todos os anos, que é justamente o que vai soltar aí os dados sobre o IDH. Pode crer? É reconhecido pelas Nações Unidas como um exercício intelectual independente e uma importante ferramenta para aumentar a conscientização sobre a importância do desenvolvimento humano no mundo, tá? Tem uma riqueza de dados absurdamente importante, inovadora para a época que foi lançado, tá, moçada? Inclui aí o próprio IDH, tá? E dados e análise de toda uma agenda global, que estão relacionados ao quê, meninos? Ao PNUMA, por exemplo, estão relacionados à FAO, estão relacionados ao OMS, estão relacionados à OIT, estão relacionados à ONU-AIDS, ou seja, vários organismos internacionais enviam para o PNUD, né, esse conjunto de dados para informar a galera sobre essas perspectivas, né, de dados sobre o relatório do PNUD. Beleza? Fala, Guigui. Professor, como é que é o nome do dado do índice do Brasil? Cortou aqui. IDHM, tá? Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios. Beleza. Obrigado.
Valeu, tamo junto, tá? Meninos, quem vai fazer isso, tá? Moçada, é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, tá? O PNUD, tá? Mais uma vez que contemplam, lembra que, moçada, a ONU ela é subdividida em conselhos, tá? O PNUD é como se fosse o topo da cadeia do Conselho Econômico Social, que estão relacionados a FMI, OIT, OMC, etc, etc, etc. Então, todos esses órgãos, eles fornecem para o PNUD, tá? Todos têm o mesmo objetivo, que é promover o desenvolvimento das nações, na teoria, tá certo, moçada? Então, eles fornecem para o PNUD, que solta o RDH todos os anos, pode crer? Relatório de Desenvolvimento Humano. Eu nunca vi RDH na prova, só todos os anos. Em todas as provas de vestibulares, em todos os anos, moçada, tem alguma coisa relacionada ao desenvolvimento humano. Pode crer? Algum texto, nem que seja em língua inglesa, mas tem alguma coisa relacionada aos problemas desenvolvidos pelo RDH. Beleza? Vamos lá, olha só. Nós temos mais dois indicadores que são importantes. O primeiro é muito mais, aliás, o próximo, ele é moderno, é mais atual, moçada, que é chamado de IPS, né? Índice de Progressão Social, de Progresso Social, tá, moçada? O IPS combina também uma série de indicadores sociais e ambientais, tá, moçada? Que é proveniente de dados internacionais, pesquisas de percepção, né, como, por exemplo, percepção política também, tá, moçada? Ele tem como objetivo identificar cenários e propor, moçada, a superação de certos desafios para a progressão social no país, tá? Diferente do IDH, eu estou falando de países que evoluíram do ponto de vista do acesso social. Inclusive, tem uma discussão que o próprio IDH não faz, que para esses indicadores, o IPS, são deveras importantes, que é, por exemplo, o grau de democracia que existe num determinado país, né? Então, por exemplo, só para a gente citar um exemplo, o país que é hoje considerado o país que mais evolui em IPS do planeta, uma dessas características é a evolução em relação a perspectivas democráticas, é a Nova Zelândia. Né? A primeira-ministra da Nova Zelândia, inclusive, ela tem feito um trabalho show de bola, seguida da Austrália. Né? A Austrália passou a evoluir bastante, sobretudo quando pediu perdão aos aborígenes pelo massacre que eles promoveram no decorrer da história. Né? Aliás, foi o único povo, o único país que você tem um registro oficial de um pedido de perdão às comunidades tradicionais, tá, moçada? A Austrália, beleza? E é o único mesmo, único do único do único, tá? Você não tem um pedido oficial de desculpa de um Estado, moçada, em relação à violência promovida historicamente contra comunidades tradicionais, tá? Então, o IPS, que não envolve todos os países, né, meninos, mas que tem mais ou menos 51 indicadores sociais, passou a ser aplicado, sobretudo, a partir da década de 2000 no planeta Terra, beleza? E o último, moçada, e não menos importante, aliás, ao contrário, muito importante, meninos, é o chamado coeficiente de Gini, tá? O que é o coeficiente de Gini, moçada? Ele é um índice criado pelo matemático Conrado Gini, né? Que é um instrumento para medir, meninos, e para o Brasil isso é muito importante, tá? A concentração de renda em um determinado grupo, tá? Ou seja, ele busca desenvolver, moçada, e apontar a diferença entre os rendimentos daqueles que são considerados os mais pobres e aqueles que são considerados o mais rico, tá, moçada? E esse índice vai de 0 a 1. O valor 0 representa a situação de igualdade e o valor 1, moçada, ou seja, todos têm mais ou menos a mesma renda, e o valor 1, ou 100, está no extremo oposto, ou seja, pessoa que detém toda a riqueza. Tá certo, moçada? Essa curva, na matemática, nós chamamos de curva de Lorenz, tá? A área de concentração, renda de total igualdade, tá? Como a gente pode observar ao lado, tá? Na prática, o índice de Gini costuma comparar os 20% mais pobres com os 20% mais ricos, né? Geralmente se faz isso, tá? Tem noção de quanto que isso significa, o que isso significa dentro do espectro, moçada, populacional no Brasil? Só para a gente ter uma noção, o coeficiente de Gini utilizado pelo IBGE, moçada, e pelo IPE ano passado, verificou que nós temos aí apenas, pasmem, apenas 6% da população brasileira que tem renda, moçada, superior a R$ 4.900.
6%. E desses 6%, nós temos aí, meninos, olha só, pasmem, menos de 1%, 0,4%, 0,5% daqueles que ganham mais de 12 mil reais no Brasil. Tá? Então vejam como que são dados que mostram ou denotam uma desigualdade social no Brasil absurda. Tá? Então, quanto maior for a curva aqui, meninos, olha só, maior vai ser o quê? Aquilo que nós chamamos de aumento das desigualdades sociais. Tudo bem? Tranquilo? Deixa eu fazer um stop share aqui, só para a gente dar início no assunto que eu queria matar com vocês no futuro. Deixa eu me ver aqui, deixa eu fazer um... Aí, moleque doido. Vou fazer um outro stop share aqui. Só para a gente começar um assunto que está diretamente relacionado àquilo que a gente está abordando, tá, moçada? Vê se foi. Olha só, a gente tem uma série de conflitos históricos, moçada, a serem desenvolvidos no continente europeu, tá certo, moçada? Esses conflitos estão diretamente relacionados ao que a pluralidade étnica, moçada, que nós temos no continente europeu. Tá? Essa pluralidade étnica ela é histórica, né? E isso ainda remonta a uma lógica meio que, meninos e meninas, meio que medieval mesmo na Europa. Tá? A Europa você tem um pouco desse contexto meio que medieval ainda. Né? E essa perspectiva ela acabou por produzir fortes movimentos separatistas e algum deles a gente vai abordar agora, tá? O que são movimentos separatistas? São todos aqueles que, por motivos históricos, geográficos, políticos, etc., querem a separação de parte do seu território, ou seja, desejam que a emancipação. A gente tem alguns exemplos, né? Bascos na Espanha, farrapos no Brasil, etc., beleza? Seguindo essa narrativa, você tem algumas causas, tá, moçada? Quais são as principais causas? Questões religiosas, questões políticas, étnicas, né, podem dar esse movimento que pode ser violento ou pode ser, moçada, pacífico, né? Mas ambos desejam o mesmo, né, que é o processo de emancipação. Vale ressaltar, e isso é importante, meninos, que no mundo globalizado, né, nessa ótica do sistema da globalização, da nova ordem mundial, a separação ela se tornou algo talvez pouco inviável. A gente tem muito mais projeto de aglutinação do que projeto de separação, tá? E por isso que se pergunta pra caramba, será que separar seria a melhor escolha, a melhor das alternativas, etc, sei lá, ou por base étnica, ou por base racial, enfim, né? E aí eu trouxe um mapa para vocês, nesse sentido, para que vocês tenham noção, moçada, do quão severos são os problemas ligados ao separatismo lá no continente europeu. Né? Então vejam, observem, a gente falou de blocos econômicos agora e o Flávio já entrou em separação. Por quê? Se blocos econômicos versam com a lógica de junção, justamente porque a gente está passando desde 2008 por momentos de crise. Ou seja, moçada, nós tivemos o reacendimento desses movimentos considerados movimentos de separação, tá? Ou movimentos separatistas ou emancipatórios, tá? Meninos, e aí, para finalizar mesmo a aula, eu quero trazer para vocês como o primórdio, ou o princípio fundamental dessa nossa discussão, esse princípio trago, menino, é antigo, mas que é reforçado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós estudamos hoje, que é o princípio da autodeterminação dos povos, tá? Meninos, ele nasce ali, ou ele é citado de forma mais ampla nas revoluções americana e francesas, a francesa do século XVIII, tá? E ele traz uma retórica que eu acho que é bastante elucidativa, que todo povo tem que ter o direito de decidir livremente, moçada, a situação política, tá? E aí, nesse sentido, toda vez que a gente fala de povo, a gente tem que lembrar o que forma um povo. Lembram lá desse conceito na demografia? Né? Povo é diferente de população. E povo é um conjunto de características que um determinado grupo de indivíduos tem em comum. População é apenas o quê, moçada? Quantitativo, né? O número de habitantes para um determinado local, tá? Tanto é que a gente não tem, por exemplo, todo o povo brasileiro morando dentro do Brasil, né? Mas toda a população brasileira mora no Brasil. Então, um ponto diferente, tá?
O que ligam essas pessoas umas às outras, moçada? Os dois tipos de laços. Nós chamamos de laços objetivos e laços subjetivos. E quais são os subjetivos, meninos? Vontade de viverem juntos, sobre os mesmos governos, sobre as mesmas regras, sobre a consciência de pertencimento de um grupo, etc, etc, etc. E quais são os laços objetivos? Aí você tem uma série de fatores. Cultura, idioma, história, religião, composição étnica, tá? Então, nesse contexto, esse princípio importante pra caramba para nossa discussão, que é o princípio de autodeterminação dos povos, né, que foi reforçado, moçada, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele, antes de mais nada, ele tem um caráter que deveria ser democrático, ou seja, a opinião da população. E aí volto mais uma vez à discussão do Brexit, né? O quão democrático foi a decisão sobre o Brexit, né? Você tem 52% a 48% lá. Só que os jovens não votaram. A maior parte da população votante é de uma população acima dos 40 anos. Será que a vontade popular foi realmente realizada? Mas Flávio, eu também acho. Mas será que houve ali democracia? Será que de fato democracia? Aí alguém fala assim para mim, Flávio, as regras democráticas foram respeitadas. Eu falei, perfeito. Mas a pergunta que eu faço para vocês novamente, será que aquilo ali é um modelo pleno de democracia? Será que a vontade popular foi de fato seguida? Então esse é um questionamento que é bem importante da gente caracterizar. Beleza, moçada? Na aula que vem, olha só de quem a gente vai falar, ó. Desse cara aí, ó, meninos. Slobodan Milosevic e a Iugoslávia, tá certo, moçada? Vamos bater um papo aí sobre Iugoslávia, Guerra do Kosovo, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Tito, Bósnia, etc, etc, beleza? Tá tudo prontinho aí, ó, bonitinho para vocês já, pra gente brincar, tá? Falaremos também disso aqui, ó, moçada. Vou colocar aqui pra frente, olha só. Falaremos disso aqui. Aí, ó. Catalunha, brother, ó. Material fera já pronto para vocês também, meninos. Fiz com muito carinho para cada um de vocês. Separatismo na Espanha, bem em voga, tá bem atual esse termo, tá, moçada? E País Basco, além de outros conflitos que a gente tem na Europa, como, por exemplo, a moçada, Ira, Escócia, Flanders, ciganos e etc. Pode crer, meninos? Então é isso. Vamos que vamos. Alguma dúvida? Temos alguma dúvida? Temos alguma dúvida? Temos alguma dúvida? Dúvidas, não? Se não, galera, ó, um beijo. Sempre bom estar com vocês. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Não se esqueçam lá do materialzinho que eu coloquei sobre Brexit para vocês lá. Façam qualquer coisa, eu tô na área. Pode crer? Valeu! Falou, um abraço. Valeu, abraço, Gui.